Olá, povo de Deus. Quinta-feira, quarta semana da Páscoa, 13 de maio de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 18, de 1 a 8 e de João 16, 16 a 20. Depois de Atenas, Paulo chega em Corinto. Trata-se de uma nova Corinto, pois a antiga cidade foi destruída em 146 a.C. Restaurada por Júlio César, Corinto transformou-se numa colônia romana. Era uma cidade eclética, com muitos romanos libertos e populações cosmopolitas. Também chegaram aí muitos judeus. A cidade foi transformada capital da Acaia em 27 a.C., sendo também residência do procônsul. Numa cidade com população diversa, havia lugar para o pluralismo cultural e religioso. Paulo chega em Atenas e foi procurar onde ficar, onde trabalhar, e seguramente tudo isso ele procurou através da sinagoga, junto dos judeus. Encontrou o casal Áquila e Priscila, que tinha a mesma profissão que a sua, fabricante de tendas. Paulo sempre destacou o valor do trabalho dos apóstolos, diferenciando de outros. Paulo reconhecia que o apóstolo era digno de seu salário, mas não queria ser pesado para ninguém. Porém, quando lhes chegou o auxílio vindo de Macedônia, seguramente de Filipos, por meio de Silas e Timóteo, Paulo deixa o trabalho e passa a dedicar-se exclusivamente à evangelização. Como era do seu costume, sábado, o único dia livre da semana para o trabalhador, Paulo ia à sinagoga e aí pregava no sentido de tentar convencer judeus e gregos acerca de Jesus. Mas não era nada fácil convencer esses grupos de pessoas que o injuriavam. Paulo, seguindo a tradição, sacudiu as vestes, deixou a pregação junto dos judeus, dizendo-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes, desde agora vou para o meio dos pagãos. Paulo deixa a casa de Áquila e Priscila e vai viver em casa de um prosélito, ou seja, um convertido, chamado Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga. Outra vez, Paulo provoca rachadura no núcleo duro dos judeus locais, pois Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor junto com sua família e muitos coríntios, que escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo. Por onde andava, Paulo ia convencendo novos adeptos ao cristianismo. Podemos imaginar a convicção do apóstolo, pois ia arrastando novos membros para as comunidades cristãs. As comunidades de Corinto serão motivo de orgulho, preocupação e aborrecimento de Paulo. Comunidades cheias de lideranças, com carismas diversos, muita gente disputando espaço nas comunidades, e Lucas diz que Paulo ficou aí uns 18 meses. Tempo suficiente para ele formar bem os cristãos que foram se somando às comunidades. João 16, 16 a 20. Jesus disse: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso, alguns dos discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo não me vereis, e depois um pouco de tempo me tornareis a ver? E que significa também vou para junto do Pai? Diziam então: que significa esse pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo me tornareis a ver? Em verdade, eu vos digo, haveis de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria.
Estamos no contexto da ceia, onde Jesus faz seu discurso de despedida. No trecho de hoje, Jesus anuncia claramente que falta pouco tempo e que vai para junto do Pai. Portanto, seus discípulos não mais o terão no meio deles, como eles estavam acostumados. Porém, é por pouco tempo, pois poderão vê-lo depois da ressurreição. Acontece que esse tempo entre a partida de Jesus e sua volta gloriosa vai demorando para acontecer. Esse tempo será de profunda agonia para os cristãos que terão de suportar imensas desconfianças, perseguições, sem que qualquer sinal da presença real de Cristo aconteça. Tempos difíceis para os discípulos, pois não veem tão facilmente as promessas de Cristo se concretizarem. E Jesus termina de maneira a tornar os discípulos firmes em meio às perseguições que sofrerão. Havereis de lamentar, chorar, o mundo há de se alegrar, haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Com a morte de Cristo, os discípulos sofreram, de fato, uma grande tristeza, enquanto os grupos dos opositores festejavam. Porém, os discípulos verão e viram, frente à ressurreição de Jesus, seus sentimentos se inverterem, pois a tristeza que eles sentiam se transformou, de fato, em profunda alegria. Hoje, 13 de maio, celebramos 104 anos da visão de Fátima em Portugal. Apesar de a instituição católica aceitar algumas dessas visões sobre Nossa Senhora, sobretudo Lourdes, Fátima, Guadalupe, são aceitas, é preciso sempre a gente ter critérios para crer em outras, em algumas delas. O irmão Afonso Murad, marista, o grande mariólogo nosso no Brasil, oferece alguns critérios para a crença nessas visões. Primeiro, equilíbrio mental do vidente. Segundo, honestidade do vidente e do seu grupo. Terceiro, a qualidade da mensagem. E quarto, os frutos das visões. Respondendo à pergunta, quando acontecem milagres ou sinais no céu, é uma prova de que a visão é divina? Ele diz, não. No local de possíveis visões, é comum a gente presenciar curas de doenças, consolo espiritual e conversões. Pode acontecer que, mesmo que o vidente seja desonesto ou desequilibrado, as pessoas também vejam sinais no sol, na lua, nas nuvens ou em qualquer outra coisa da natureza. A força do poder da mente associada à fé das pessoas que procuram esses locais podem produzir frutos maravilhosos, mesmo que a visão não seja verdadeira. Quando se trata de visão envolvendo Nossa Senhora, sempre sugiro que se compare a mensagem dos videntes com o que Maria disse e que está registrado nos evangelhos. Se não houver concordância, fique com o evangelho. Trata-se de palavra revelada e com muito mais respaldo do que qualquer palavra de videntes. E a Virgem de Fátima, por ter sua data de visões de 1917, coincidindo com a Revolução Bolchevique na Rússia, já foi e é por demais explorada por grupos que se dizem anticomunistas e conservadores em geral, tais como a TFP, Tradição, Família, Propriedade, Arautos do Evangelho e outros, com mensagens muito estranhas colocadas na boca de Maria. Se você perceber que a mensagem é mesmo estranha, fique com a Bíblia. Fique lá com aquilo que a Bíblia diz sobre Maria. É muito mais seguro. Um beijo no seu coração.